Olá, chegamos ao terceiro domingo do Advento. O Natal já está às portas. Na semana que vem, todos nós estaremos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com as pessoas que amamos, celebrando o nascimento de Jesus. Nós que fomos alcançados pela boa nova da salvação e fazemos dela sentido, verdade para essa comemoração. Ainda que saibamos que o Senhor Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e nem nos interessa saber a data. O importante é a comemoração. O importante é o propósito, o objetivo, o que nos leva, por exemplo, a montar uma árvore como essa aqui na minha sala, colocar luzes na janela, como as que eu coloquei, mas a cortina não permite que vocês vejam. As cidades iluminadas, as igrejas enfeitadas, as pessoas se preparando para presentear umas às outras. O Natal tem esse significado, o significado sublime, o significado maior, e dele descendem os outros significados e também as práticas, as externações de carinho, de consideração, de apreço entre as pessoas. É um tempo de muita sensibilidade. É um tempo em que as pessoas ficam mais amolecidas. Isso não é hipocrisia, como muitos julgam. Não, nós precisamos de tempos para que pensemos na existência, para que paremos com as nossas rotinas, com os nossos ativismos, com o nosso modo operacional, que na maioria das vezes não é reflexivo. Então, as datas são importantes. Na semana que vem, querendo Deus, na oportunidade do encerramento, falando sobre o quarto domingo do Advento, eu vou falar um pouco sobre um livro que eu li, de um filósofo muito conhecido, em que ele defende a observância desses rituais. Muitos poderão ficar assim, assustados com essa expressão ritual. Como você cristão, Paulo, fala de ritual. Ritual é todo momento especial, que é cravado no tempo, que é separado das outras circunstâncias, das outras práticas. O ritual é aquilo que faz com que sintamos algo de especial no tempo. E Deus quer que nós paremos. Deus quer que nós assumamos uma posição reflexiva sobre nós mesmos, sobre a sociedade, sobre o futuro que queremos. Eu quero ler com você, como texto desse terceiro domingo do Advento, Isaías capítulo 35. Depois nós iremos para Mateus capítulo 11. Diz assim o texto do profeta: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos.
Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, e a alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria a alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse texto aqui de Isaías 35, repleto de imagens figurativas, que nos levam a crer que Deus tem um futuro para o seu povo, o povo da aliança. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer para sempre o seu reino na terra, toda a conjuntura, todo o sistema do planeta será transformado em um lugar de perfeição, onde os animais que, por exemplo, são hostis à nossa existência, por natureza, eles se tornarão dóceis. Os lugares que sofrem com a carestia de água se tornarão ricos nos recursos hídricos, assim como nós encontramos aqui a transformação do deserto, rios no deserto, os lugares inóspitos, os lugares onde não há condição alguma de vida, ou que há pouca probabilidade de vida, e os seres vivos que ali habitam são poucos, esses lugares serão afetados positivamente pela misericórdia e pela graça de Deus. Nesse tempo de advento, eu tenho visto como que esse tempo ele é escatológico e ele é totalmente voltado para o futuro, embora nós estamos pensando naquilo que aconteceu há 2000 anos. Nós estamos com os nossos olhos bem voltados para os cumprimentos das palavras, daquilo que será a realidade quando a volta de Jesus acontecer. Então, o Natal, ele é um momento propício para o estudo escatológico. Falar sobre Natal e falar sobre a vinda de Jesus, não apenas a primeira, não apenas aquela do menino na manjedoura, mas do aparecimento, como diz Paulo, do Senhor Jesus, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória e seu fulgor. Algo interessante aqui nesse texto está no versículo 3 e no versículo 4. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes. Não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. No meio de versículos repletos de imagens figurativas, nós encontramos uma admoestação, uma exortação, dizendo, olha, fortalecer as mãos frouxas, ou seja, aquela mão que um dia trabalhava, aquela mão que tinha energia, que tinha firmeza, está frouxa, não consegue fazer mais nada. Firmar os joelhos vacilantes, o caminhar se tornou difícil, paralisado. Aqui que o Senhor diz, voltem a trabalhar, voltem a usar as mãos, voltem a andar.
Por quê? Porque nós temos uma promessa. E essa palavra encontra com a realidade de muitas pessoas que hoje estão totalmente desesperançosas e ficam a olhar os cenários políticos e ficam a olhar os problemas de sua família, ou seus próprios problemas, as suas limitações, as suas angústias. Ficam a olhar o aspecto negativo que as cerca. Mas quando nós entendemos que a palavra nos mostra uma escatologia da esperança, nós precisamos nos levantar, a despeito de tudo o que estivermos enfrentando. O que Deus quer que nós tenhamos atitude diante das suas promessas. Porque haverá um caminho, como diz aqui os versículos finais do capítulo 35. Haverá bom caminho. Será um caminho santo, um caminho retificado. Não haverá violência. E nós temos aqui a imagem construída da inexistência dos animais ferozes, ou seja, não haverá contextos de violência. Caminho é o aspecto da existência. Você não será surpreendido por circunstâncias de violência, sejam elas físicas, emocionais, porque você estará debaixo do reinado perfeito do Senhor Jesus. Se hoje o seu coração encontra-se esbofeteado pelos problemas da existência, a proposta de Deus para o futuro, na esperança escatológica que nós estudamos nesse terceiro domingo do Advento, é que haverá paz, ausência de violência. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quem serão essas pessoas que voltarão e virão? Sião é o lugar da presença de Deus, Sião é o lugar da obediência a Deus, é o lugar onde Cristo reina, é o contexto do futuro. Mas quem serão essas pessoas? Serão os resgatados pelo Senhor. Serão as pessoas que o Senhor agirá de forma eficaz. Deus as tirará das circunstâncias de trevas e as levará para os lugares de luz. É Deus quem resgata. E Deus também tornará essas pessoas vibrantes, alegres, cantantes. E diz aqui que deles fugirá a tristeza e o gemido. Então, pensar que o reino que o Messias inaugurou, o reino que é e ainda não, mas que nós conseguimos vislumbrar e algumas vezes sentir pequenos aspectos desse reino na nossa realidade presente, quando nós estamos à disposição do Espírito Santo, quando nós externamos amor, misericórdia, compaixão, inclusividade, respeito, amorosidade às pessoas. Aspectos, flashes desse reino brilhante, repleto de luz, nos encontram. Nós manifestamos esse reino. Mas quando ele se tornará visível, palpável, concreto, nós estaremos repletos de gozo, alegria, não haverá mais tristeza. Indo agora para Mateus capítulo 11, para terminarmos a nossa meditação desse domingo, encontraremos um pouco da história de João o Batista. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou-lhes por seus discípulos perguntar-lhe:
És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Isaí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Quando nós olhamos para a história de João Batista, esse que Jesus diz que dentre os nascidos de mulher ninguém foi maior do que ele, esse que foi escolhido para preparar o caminho para a chegada de Jesus, assim como nós estamos estudando as preparações que aconteceram para o nascimento de Jesus, João Batista aqui está sendo preparado nesse momento aqui para a sua morte, né? Na verdade, João já estava prestes a morrer no cárcere, e ele teve talvez um momento em sua dificuldade, em sua circunstância tão abatedora, ele ficou um pouco hesitante a respeito de Jesus. E ele então envia discípulos para perguntar se Jesus de fato ele era o Messias. Jesus poderia ali ter repreendido João. Jesus ali poderia ter desqualificado a João. Jesus poderia chamá-lo de apóstata. Perdão o barulho aqui. Jesus poderia ter dito: João, você perdeu, como alguns pregam, a sua salvação. João, você não tem mais o Espírito Santo porque você não me conhece. Mas Jesus ali considerou de fato quem João era, não o que João estava sentindo, não o que João estava tendo por percepção, uma visão muito nebulosa das coisas. Jesus disse exatamente quem João era, fixamente quem João era, inalteravelmente quem João era. E assim, Jesus lida conosco nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos em que titubeamos e pensamos se vale a pena mesmo ser cristão, se essa é a fé correta, se o que nós acreditamos é verdadeiro. Todos nós passamos por momentos de crise. Os jovens que o digam, quando estão estudando, quando são pressionados pela contingência de estudos. Eu sou professor e sei disso. Mas a opinião de Deus ao nosso respeito não muda. Deus sabe quem nós somos. A palavra diz isso em Timóteo, que Deus conhece os que são seus. Os que são seus, Deus conhece.
Deus não muda a percepção, Deus não muda a sua opinião sobre nós. Jesus continuou a confessar aquilo que estava, de fato, no propósito de Deus para a vida de João. E aquele momento de dúvida de João Batista não significou nada no que diz respeito ao propósito de Deus para a vida dele e o significado do seu papel como profeta, de preparar o caminho. Nós estamos hoje, nesse advento, pensando no nascimento de Jesus como um sinal da redenção. Estamos também pensando no retorno de Jesus como um sinal de consumação de todas as coisas. E nesse trajeto, nós poderemos esfriarmos, nós poderemos ficar desanimados. Por que não? Nós não somos super crentes, nós não somos pessoas acima da média, nós somos seres humanos. A graça que nos coloca de pé, é a fé que vem a nós como presente de Deus, que faz com que nós confessemos sempre que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nada está em nós como originado em nós, por nós. Vem de Deus e volta para Ele em glória e louvor. Pensando então na vida de João Batista, nós podemos pensar nas nossas vidas. Ao ler esse texto, eu pensei nas inúmeras vezes que eu me presenciei. Olhei para mim e percebi: Paulo, por que você está tão desanimado? Quantas vezes eu pensei que Deus havia me abandonado? Quantas vezes eu lutei com relação à minha capacidade, ao meu dom, ao meu chamado, pensando, não vale a pena insistir. Mas, ao ler esse texto, eu penso, as opiniões de Deus com relação àqueles que são seus não mudam. O que Deus planejou na eternidade para cada um de nós, como história nessa terra, é algo que ocupa o seu coração e está guardado no seu coração. É algo precioso para Deus. Eu quero terminar essa reflexão falando com você. Contemplemos a realidade futura. Pensemos escatologicamente, com uma visão esperançosa. Quantas vezes nós ouvimos opiniões escatológicas tão desastrosas, tão ruins, tão pesadas, tão mórbidas, e nós não olhamos para o futuro conforme essas previsões, vamos dizer assim, proféticas, esses vaticínios positivos que apontam que os resgatados do Senhor, eles viverão uma realidade terrena de alegria, de paz e de completa restauração. E se hoje o seu coração está abatido por alguma circunstância que te fez pensar que Deus está a todo momento, como muitos pensam, apagando e riscando nomes do livro da vida, volte a pensar que a opinião de Deus é muito maior do que todos os seus deslizes. Os seus deslizes não têm poder de alterar aquilo que Deus já determinou desde a fundação do mundo. Fique na paz, fique nessa tranquilidade e até domingo que vem, no nosso último domingo do Advento. E preparando o nosso coração para a mais linda festa, que é o Natal. Deus te abençoe.